Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Se inscreva no meu canal, compartilhe, curta, comente. Gente, como eu falei, que hoje eu ia falar um pouco sobre essa questão da mudança da carga horária no Brasil. Mas ainda um pouquinho sobre essa polêmica no carnaval. Isso aí, gente, é mais uma estratégia dos bolsonaristas para manter acesa a chama do bolsonarismo no pouco de cérebro que ainda resta do gado. Essa que é a verdade, são 12 ações. Fora as ações que eles estão estudando para fazer para praticamente todos os estados no Brasil, onde muitas escolas de samba homenagearam o presidente Lula. Olha a loucura desse pessoal. Isso tudo, olha a estratégia deles. Eles vão fazer nos estados também, que é para manter nesse estado o gado com a chama acesa do bolsonarismo. Esses caras não são burros, não, eles são espertos. Era bloco, lá eu acho que foi em Pernambuco ou na Bahia, um músico, aquele que é famoso com o violino dele, cantou a música do Lula no violino ali ao vivo, ali, e o povo lá embaixo diz que querem processar esse cara também. O cantor lá, o músico que tocou Lula, Lula. Aí o povo lá embaixo, milhares de pessoas acompanhando o cara. Meus bastidores lá em Brasília dizem que querem processar também esse cara, o músico. Isso tudo para oriçar o gado, um pouco de cérebro que dá resta neles. São 12 ações. Enquanto isso, olha aí, ó. Presidente Lula vai com quase 500 empresários do agronegócio. Está aqui, ó. Empresários do agro acompanham o Lula à viagem à Ásia. Que o Lula está indo para lá para buscar investimentos para o Brasil, gente. E tendo investimento, tem geração de emprego. E tendo emprego, tem grana, a economia gira. Enquanto eles estão aí ainda nessa gritaria, esses bolsonaristas malucos, olha aí o Lula. Veio uns 10 aviões cheios de empresários para ir buscar investimentos, né, para seus segmentos fora do Brasil, junto com o presidente Lula. Esse daí eles ficam muito putos. Qual foi a viagem que o Bolsonaro fez, gente, para fora? Que levou empresários para negociarem, para trazer investimentos para o nosso país e vender os seus produtos nesses países que vão ser visitados. Nunca nós vimos isso, gente. Nunca nós vimos isso. Então, eu estou ouvindo aqui especialistas, juristas dizer que não teve pedido de voto, não teve pedido, o Lula na avenida desfilando pedindo voto, ou alguém pedindo voto para o Lula, não teve isso. Entenderam? Então isso é jogada. E mais grave, gente. Claro que o que eu vou falar aqui, isso não vai dar na televisão, né? Mas o meu pessoal lá em Brasília está me dizendo que os jurados já estão sendo ameaçados de morte pelos bolsonaristas, se caso a acadêmicos de Niterói ganhar o carnaval. Vocês já pensaram, gente, se esse pessoal, se essa escola ganha o carnaval no Rio de Janeiro? Cara, eu acho que eles iam até se suicidar. Vocês estão entendendo? Eles iam pirar de uma vez. Pois é, vejam bem, dizem que os jurados, né, do Carnaval de Rio de Janeiro já estão sendo ameaçados de morte pelos bolsonaristas se eles votarem a favor que a escola de samba que homenageou o presidente Lula ganhe a competição lá no Rio de Janeiro. Para vocês verem a loucura dessa galera, gente. A loucura dessa galera. Engraçado é que até aquele Duval, aquele senador, entrou com ação. O Duval é aquele que usa um distintivo aqui, lá no Senado, que ele pensa que ele é da Polícia Internacional, da SWAT. Ele pensa que ele é. Parece que esse cara tem uma história. Me parece que ele foi pela Polícia do Brasil, como acontece muito isso, né? Da polícia de fora vir para cá e a daqui para lá, para fazerem treinamento, essas táticas policiais e tal. E na época que ele não era senador, ele foi
Ele meteu na cabeça dele que ele é da Polícia Internacional, que ele faz parte da SWAT. Aí ele usa ele usa um símbolo da SWAT, que é aquele que já falou um monte de besteira, inclusive comprometendo o Bolsonaro há uns 2 anos atrás. E não dá em nada, porque também é maluco. Gente, agora vamos lá. Nessa questão da redução da carga horária de trabalho. Olha só, gente, é um absurdo. Eu estava no DB, que é um supermercado aqui em Manaus, aí um operário lá, todo cansado, empurrando um carrinho lá com produtos, né? Daí eu conversei com ele defendendo o empresário, gente. Eu digo, cara, tu tá com o argumento do dono do DB. Tu é empregado dele, rapaz. Tu não é o dono, não. Esse argumento que tu estás tendo é o dono do teu emprego que tem que ter, não tu. Tu é operário, rapaz. Tu é empregado. Tu és empregado. Para com isso. Não, porque eu vou ficar desempregado. Não vai, rapaz. Não vai. Isso aí é argumento de empresário capitalista para assustar você e assustar toda a população no Brasil. Aí eu fui questionando um monte de coisa para ele, que aí parece que eu estava falando inglês para ele. Mas vejam bem, gente, essa questão, sempre o empresário, ele esperneia. Vocês se lembram, para quem conhece um pouco a história de mudanças de horários de trabalho no mundo, eu já falei aqui, vou falar de novo, né, no século XVIII, na Inglaterra, que os de menores trabalhavam 18 horas por dia. 18 horas por dia a Inglaterra trabalhava no século XVIII. Aí a sociedade se organizou, foram. Hoje nós estamos quase no século XXI e me parece que lá a carga horária de trabalho é de 36 horas. E vejam o que é a Inglaterra. Acabou a Inglaterra? As empresas foram embora? Não. A mesma coisa aqui no Brasil. Quando instituíram, em 1962, que foi no governo João Goulart, o 13º, os empresários também espernearam que iam embora do Brasil, que as empresas iam fechar, que ia ter demissão, todo papo furado. Foi aprovado o 13º, nenhuma empresa faliu, ninguém foi embora, a economia continuou legal. Então, aí depois, gente, veio, aliás, lá atrás veio a CLT. A CLT, quando fizeram a CLT para mudar, para aperfeiçoar, para ficar melhor para os trabalhadores, também a mesma ladainha dos empresários. Fizeram a CLT e não aconteceu nada. Nada, os empresários continuaram. Vocês se lembram de uma moda que tinha no tempo do governo dos militares, que o ministro era o Delfim Neto, que eles tinham um ditado popular para enganar besta? Primeiro vamos fazer o bolo, correto? Aí depois vamos dividir o bolo. O que é que eles queriam dizer? Para os operários, trabalhadores contribuírem, não sei o que tem, redução de salário, encargos sociais, para fazer o bolo e depois dividir com o trabalhador. Pois é, os trabalhadores caíram nessa, eles comeram o bolo e deixaram só os pratos para os trabalhadores lavarem. Tá certo, gente? E agora temos essa questão. Ainda teve a questão quando a gente trabalhava 40 horas semanais. 48 horas semanais. Eu estou falando mais recente. A última jornada de trabalho era 40 horas semanais no Brasil. Aí rolou o projeto para reduzir para 44, aí os empresários espernearam. Que o Brasil ia acabar, a economia ia não sei o que tem, eu vou fechar minha empresa, eu vou me embora do Brasil e vai ter milhares de demissão, não sei o que tem. Hoje trabalhamos 44 horas, não fechou nenhuma empresa, ninguém foi embora. E agora está vindo a mesma conversa desse pessoal. Eu assisti um debate do Domingos Sávio, como sempre, do PL de Minas Gerais,
com Ivan Valente. Vocês sabem o que esse deputado disse? O do Bolsonaro, que era uma irresponsabilidade se isso for aprovado, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Pois ele disse que era uma irresponsabilidade. Cara, irresponsabilidade, deputado, é os trabalhadores que estão saindo todos doentes das fábricas, das indústrias, do comércio, de tanto trabalhar. Essa questão aí, gente, até uma questão de dignidade para o trabalhador. Hoje o trabalhador no Brasil, gente, não vê o filho acordar, não vê o filho dormir. Porque quando ele sai, o filho está dormindo. Quando ele volta, o filho já está dormindo. É muito trabalho. Ainda agorinha mesmo, eu vi aqui a manchete de um jornal que o setor bancário, os sindicatos do setor bancário, estão fazendo uma denúncia gravíssima. E olha que banco, o trabalhador de banco, não trabalha tanto como o trabalhador da construção civil e de uma indústria. Que eles estão saindo com problemas mentais. Os trabalhadores de banco no Brasil. E aí, gente, infelizmente ainda tem trabalhador que está contra, mas é trabalhador bolsonarista, que pensa que faz parte da elite brasileira, que pensa que é de direita e pensa até que tem investimento na Bolsa de Valores. Porque quando a Bolsa cai, eles ficam muito bravos. Deus o livre! Ficam muito bravos. Não sabem nem o que é Bolsa de Valores. Mas ficam bravos. Não tem nem conta bancária. Mas ficam bravos quando a Bolsa cai. O pobre no Brasil, que é o pobre de direita. Então, tem pobre de direita, entendeu? Que trabalha quase 50 horas aqui no Brasil, fazendo hora extra de aba 4, e está reclamando, gente. Ele tá defendendo o argumento do empresariado brasileiro, que a empresa vai fechar, que vai ter demissão, que eles vão embora do Brasil. Que história é essa? É papo furado, gente. Agora, gente, vejam bem. Esses deputados que são contra a redução da jornada de trabalho, que hoje nós trabalhamos 5 por 2, você sabe quanto é que ele trabalha? Ele trabalha, gente, 3 por 4. Ele só trabalha terça, quarta e quinta. Ele folga segunda, sexta, sábado e domingo. Pois é esse deputado que você votou nele, que ele é empresário, que está contra você ficar mais tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos e muitas vezes até com seus pais que moram com você porque já estão velhinhos. Esse empresário que você votou nele, hoje ele é deputado federal e senador, está contra você. Está contra você. Se isso for aprovado, 40 horas semanais no Brasil de trabalho, gente, você vai ter mais tempo para cuidar de você, trabalhador. Você vai ter mais tempo de amar sua família, ficar perto da sua família. Pegar os seus filhos e ir para uma praia, ir para um cinema, ir para um parque. Tempo para ler um livro, gente. E não vai acabar o Brasil. As empresas não vão embora. O problema... E aliás, gente, a maior parte do mundo... Eu não conheço, sinceramente, nenhum país no mundo que trabalhe 44 horas semanais. Eu não conheço, eu não estou dizendo que não tem. Mas a maioria dos países trabalham quase 36 horas, no máximo 38 horas. Por que só nós no Brasil trabalhamos 44 horas? E mais, gente, os parlamentos fora do Brasil, lá os deputados e senadores, eles não trabalham só 3 dias não, como no Brasil. Eles trabalham de segunda a sexta. Aqui no Brasil, esses bonitinhos aí, e tem um monte de
coisas no seu salário. Fora o salário de 46 mil, eles têm um monte de penduricalho, gente. Coisa que outros parlamentares do mundo não têm. Aí os caras são contra. São contra a redução de jornada no Brasil, os deputados. Mas você sabe por quê, eleitor? Porque você vota em empresários. É por isso. Agora, ele está contra você. Agora, olha aqui para cima por causa dos minutos. Agora, eu quero fazer um pedido aqui para os organizadores das bandas de carnavais, né, esses blocos, que assim como vocês divulgam convidando os foliões para irem para as ruas para pular o carnaval, que eu não tenho nada contra, eu amo o carnaval, convidem esses foliões quando a sociedade chamar para nós protestarmos pacificamente em favor da jornada de trabalho no Brasil. Tá bom, gente? Uma boa terça-feira ainda de carnaval para todos, certo? E um bom final de semana, que nós já vamos, hoje é terça, né? Mas como está tudo parado, então uma boa semana, né? Final, uma boa semana para todo mundo e, como sempre, fiquem com Deus na mente. Um abraço.